Eu tive uma experiência quando estava meditando na palavra de Deus. Foi durante essa meditação da palavra de Deus que ouvi a voz do Senhor falando comigo. O Senhor disse: Meu filho, Aston, hoje mais uma vez, eu o levarei a uma montanha mais alta. E quando subirmos a essa montanha, eu lhe mostrarei o anticristo que foi profetizado nas Escrituras. Você aprendeu que o anticristo virá. Ele se oporá a Deus e se oporá ao amor de Deus. Amados, vocês ouviram sobre a vinda do anticristo. A Bíblia fala sobre aquele que se levantará e se oporá a Cristo nos últimos dias. O mundo está esperando a vinda do anticristo que se oporá a Deus e lutará contra a verdadeira e viva Igreja de Cristo. Somos informados de que um homem se levantará e se oporá ao Senhor e o mundo está esperando por esse homem. Isso é o que ouvimos e aprendemos com os pastores. Mas houve uma percepção especial e particular do próprio Senhor Jesus. E sem essa visão, eu não seria capaz de conhecer e identificar o anticristo. Quando o Senhor apareceu a mim, ele me disse que o anticristo será o inimigo da igreja. O Senhor me disse: Aston, a igreja passou por 3 eras durante a história. A primeira era da igreja era primitiva quando a igreja começou no livro de Atos dos Apóstolos. A segunda era a era da expansão mundial das boas novas do Evangelho e da igreja. Naquela era de propagação das boas novas do Evangelho, homens poderosos e servos piedosos apareceram em cena para espalhar o Evangelho ao mundo. Mas você deve saber que a era atual da igreja, que é a terceira era da igreja, é o fim dos tempos onde a igreja que é o meu corpo e minha noiva será salva através da santidade e santificação do Espírito. Esta é a última geração da igreja e salvação será através da purificação e santidade. Durante essas 3 eras da igreja, o diabo lutou contra a igreja por meio da corrupção e da destruição. Seu objetivo é corromper e perverter a igreja. Ele está trabalhando para fazer com que a igreja e os filhos de Deus vivam em corrupção carnal. A igreja deve agora se preparar para encontrar o Senhor, mas a igreja que se levantará será a igreja da santidade e da pureza. Enquanto o Senhor falava, ele me levou ao alto desta montanha muito alta, de onde vi o mundo inteiro. Eu estava observando a terra quando eu vi uma besta no espaço. Esta besta tinha 7 cabeças e em cada uma de suas cabeças, havia 7 chifres. Este dragão tinha palavras escritas por todo o seu corpo. Eu vi que este dragão estava vomitando fogo que estava alcançando o mundo inteiro. Quando olhei, vi que essa fera tinha garras, e ele estava segurando um livro em suas garras. Esse dragão estava, na verdade, segurando uma Bíblia vermelha. Na capa desta Bíblia estava escrito: Por Jesus. Irmão, eu vi que a Bíblia desse dragão estava pingando uma seiva completamente preta. Jesus me disse: Eis que este dragão que vês é o anticristo que foi prometido. Eu vi que esta besta tinha muitas estrelas em sua cabeça, que continham os nomes de todas as nações da terra e o corpo do dragão estava cheio de olhos. E em cada um de seus olhos, havia nomes de toda a população do mundo de todas as nações, todas as raças e todas as línguas. Jovens e velhos tinham seus nomes nos olhos da besta. Quando esse dragão vomitava fogo, eu vi que o fogo devorava tudo. Eu vi que a população mundial foi varrida e submersa pelo fogo que foi vomitado por esse dragão do espaço. Enquanto o fogo do dragão varria as nações da terra, vi que as pessoas do mundo que estavam submersas no fogo do dragão pareciam estar em lazer, prazer e entretenimento, aproveitando a vida. Perguntei ao Senhor: por que o povo do Senhor está feliz com o fogo do dragão que os consome? Perguntei ao Senhor sobre o dragão e seus chifres. O Senhor disse: Aston, os chifres do dragão que você vê são os governos das nações da terra, pois eles se curvarão ao diabo e o adorarão. Eles se oporão aos santos e à sã doutrina. As coroas em suas cabeças representam a autoridade que ele tem sobre a população da terra. Ele virá para combater a igreja. O dragão lutará contra a igreja por meio da corrupção, mas a igreja será salva graças à santidade e à pureza. O inimigo da igreja do fim dos tempos será o prazer da carne. Quando o dragão vomitou seu fogo sobre a população mundial, naquele momento eu vi que as pessoas do mundo estavam totalmente entregues ao prazer do mundo. Quando olhei, vi que da Bíblia vermelha do dragão, essa seiva negra estava pingando por todo o mundo e a população mundial estava provando e bebendo essa seiva que estava pingando dessa Bíblia vermelha. E eles disseram: desde a criação do mundo, nunca provamos algo tão prazeroso. Rapidamente vi os portões de muitas igrejas se abrirem. Como resultado, os filhos de Deus e os homens de Deus saíram para beber a seiva do dragão que estava chovendo por todo o mundo. Vi ministros, pastores, evangelistas e pessoas altamente elevadas em poder.
Eles estavam todos correndo na rua para provar a seiva do dragão que estava pingando de sua Bíblia e chovendo por todo o mundo. Vi que quando as pessoas provavam a seiva do dragão, elas ficavam tontas e delirantes. Amados, vi ministros e filhos de Deus que provaram e beberam da seiva do dragão retornando para suas respectivas igrejas. No entanto, vi os anjos do Senhor deixando as muitas igrejas onde foram designados por causa dos ministros e filhos de Deus que beberam da seiva do dragão. Eu vi exércitos angélicos que estavam em muitas igrejas, deixando essas igrejas e voltando para o céu porque o povo de Deus preferiu beber do dragão. Como resultado, os poderes das trevas entraram, conquistaram e sitiaram muitas igrejas, substituindo o exército de Deus. Após esse evento, vi que essas igrejas rapidamente adotaram a doutrina do dragão e os ensinamentos dos demônios. Esses ministros que beberam a seiva do dragão espacial começaram a pregar o evangelho da prosperidade, o evangelho da elevação, o evangelho da bênção e da riqueza. Vi que esses ensinamentos materiais e liberais do dragão invadiram as igrejas da terra. Como consequência, o céu foi fechado e a escuridão cobriu toda a terra. E todas as igrejas que adotaram o ensino do dragão e a doutrina de demônios estavam em completa escuridão. Enquanto o mundo estava coberto de trevas por causa da doutrina do dragão, vi autoridades governamentais mundiais endossando e aprovando casamentos entre pessoas do mesmo sexo porque eles beberam a seiva do anticristo. Então eu vi a igreja do anticristo sobre o mundo e havia muitos. Enquanto eu continuava a assistir, eu vi o Papa Católico Romano em uma reunião com líderes mundiais. Eles estavam se preparando para impor aos países do mundo, incluindo os países islâmicos, a doutrina do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu disse, Senhor, muitos do teu povo agora receberam a marca do anticristo por causa de sua doutrina. O Senhor disse, isso está acontecendo porque a igreja não faz mais a minha vontade. Minha vontade é que meu povo guarde a minha palavra. No entanto, aqueles que beberam do dragão, incluindo os filhos de Deus e ministros, foram incapazes de guardar a palavra de Deus. O dragão conseguiu remover a doutrina bíblica de pureza e santidade, substituindo-as pela doutrina material e de prosperidade de sua Bíblia. Como resultado, os filhos de Deus foram incapazes de guardar a palavra do Senhor, pois beberam do dragão. Então vi o dragão no espaço se dirigindo às grandes damas do mar, pedindo-lhes que subissem do mundo marinho para o mundo da superfície e entrassem nos corpos das mulheres. Quando vi essas sereias, vi que elas eram humanas em sua forma, mas eram demônios da água. Elas entraram nos corpos das mulheres na terra. Como resultado, essas mulheres começaram a vestir roupas transparentes. O Senhor disse, essas mulheres que são habitadas por espíritos da água serão sereias na terra. Elas estão usando mini-saias. Elas estão expondo seus seios. Elas estão fazendo maquiagem. Elas estão colocando perucas. Como resultado, a perversão sexual entrou na igreja, até mesmo o estupro. Quando o Senhor mostrou isso, ele disse, todas as igrejas se mancharam. Se eu fosse hoje, não haveria nenhum que fosse salvo, pois o ensino do dragão se apoderou das igrejas da terra. Perguntei ao Senhor, quem é o anticristo? Ele me disse, o anticristo que está vindo é a personificação do prazer da carne e do prazer da vida. Eu vi que havia pequenos grupos de pessoas que foram preservadas do ensino do dragão. Eles estavam vestidos com vestes brancas mais puras. Eles estavam segurando suas Bíblias, mas eu vi que esses santos foram perseguidos e açoitados pelo anticristo. O Senhor disse, aqueles que são perseguidos e açoitados pelo anticristo são meu povo e meus escolhidos. Esses pequenos grupos de pessoas estão guardando a palavra da verdade e estão vivendo em santificação e no temor de Deus. Essas são as pessoas que eu arrebatarei. Eu disse, Senhor, porque o teu povo está sofrendo e sendo perseguido. O Senhor disse, esta igreja que se levantará no arrebatamento e sofrerá, eles suportarão e serão perseguidos. Eles devem ser testados em provações, mas não devem negar o meu nome. Quem me negar, eu o negarei. Você vai dizer à minha igreja que eles serão chicoteados pelo diabo, eles serão perseguidos. Eles serão castigados pelo inimigo, mas eles devem mostrar perseverança e fidelidade. Você vai dizer à igreja que eles estão vivendo na terceira era, que é a era do fim dos tempos, e Satanás se levantou para desviar a igreja. O anticristo entrará na igreja e se oporá a Deus. Quando os filhos de Deus e os ministros beberam a seiva da Bíblia do dragão, os ensinamentos de Deus foram substituídos pelas doutrinas dos demônios e ensinamentos do dragão. Eu vi que as igrejas que beberam isso da Bíblia vermelha do dragão,
Elas tinham a marca 666 em suas testas. E essas igrejas pregavam prosperidade, materialismo e liberalismo. Eu disse, Senhor, por que tudo isso está acontecendo na igreja? O Senhor disse, isso está acontecendo porque minha igreja se recusou a seguir o caminho e a trajetória que preparei para eles. Eles viraram as costas para o ensino do arrependimento, o ensino da piedade e o ensino da santificação. Eles escolheram o pecado. Como resultado, o diabo entrou e conquistou suas igrejas. Naquele momento, vi o dragão espacial e cuspidor de fogo do segundo céu se dirigindo à população mundial. Ele disse às pessoas do mundo, agora eu tenho a solução para todos os seus problemas. Eu estou segurando a solução para todos os problemas da humanidade. Portanto, estou aqui para dizer a vocês para viverem a vida do jeito que vocês querem. Vocês podem se casar e se casar novamente e vocês ficarão bem. Vocês podem ir para a fornicação e vocês serão abençoados. Vocês podem romper o noivado e vocês prosperarão. Vocês podem viver em mentiras e vocês se levantarão e vocês serão abençoados, pois eu tenho a solução para todos os seus problemas. Eu estou segurando a solução para todos os problemas da humanidade. Portanto, vocês podem viver do jeito que vocês querem. Enquanto o dragão encorajava o mundo a viver em pecado, eu vi na igreja, filhos de Deus fazendo aborto, praticando pecado e vivendo em fornicação e eles eram abençoados. Eles estavam prosperando e sendo promovidos em seu trabalho, apesar de viverem em pecado. O dragão estava encorajando o mundo inteiro a pecar. Eu disse, Senhor, teu povo está vivendo na imoralidade, conforme instruído pelo dragão, e eles são abençoados. O Senhor disse, meu filho, eu não abençoo pessoas que vivem em pecado. Sempre que meus filhos estão vivendo em fornicação e são abençoados, a bênção não vem de mim. É o anticristo que é o dragão. Esta besta do espaço está abençoando muitas pessoas que vivem em pecado para encorajar uma vida de pecado a fim de preparar suas almas para o lago de fogo e enxofre. O objetivo do dragão é abençoar as pessoas na igreja e levá-las ao inferno. Muitos estão vivendo em pecado e abençoados pelo dragão e estão confortáveis. Eles não veem necessidade de arrependimento. Porque o dragão espacial, o anticristo, está preparando suas almas para a perdição. Essas pessoas não estariam mais atentas ao arrependimento e à renúncia, pois são abençoadas com bens materiais e acham que é Deus as abençoando, embora vivam em pecado. Vi que o povo de Deus não precisava mais de pureza e santidade, pois eles eram abençoados materialmente, apesar de seus pecados e fornicação. Enquanto isso, o dragão continua a proferir palavras diante da população mundial, dizendo, eu tenho a solução para todos os problemas do mundo. Venham a mim com todos os seus problemas, eu tenho a solução. E ele estava dando solução e resposta aos problemas dos homens de Deus que estavam vivendo em pecado. Irmãos, vi que todas essas igrejas eram abençoadas materialmente, mas o temor do Senhor e a santificação não estavam mais lá. O propósito do anticristo era fazer com que os filhos de Deus fossem abençoados com coisas perecíveis e bens materiais que são temporários para que eles percam suas almas. As pessoas vinham à igreja para se casar e serem abençoadas, mas não para o reino dos céus. Vi que em muitas igrejas na terra, quando as pessoas oravam, suas orações eram centradas nos bens deste mundo e nas coisas perecíveis que estão passando. Elas só oram por aquilo que está passando e o Senhor não estava ouvindo suas orações. Enquanto isso, o dragão, o anticristo, continuou proferindo palavras blasfemas, afirmando ter as soluções para os problemas do mundo. O dragão estava gritando no céu dizendo, você pode continuar a pecar. Você pode continuar a fornicar. Eu tenho a solução para o seu problema. Eu te abençoarei. Irmão, se você não ouve o ensinamento de santificação, renúncie santidade em sua igreja, você deve deixar essa igreja. Esta não é a igreja de Deus. O anticristo já está governando muitas igrejas, abençoando-as com dinheiro. O Senhor Jesus não pregou prosperidade e elevação. Ele pregou amor, arrependimento, perdão, fraternidade, enquanto a pregação material e de prosperidade vem do dragão. É uma doutrina do anticristo. Eles estão preparando os filhos de Deus para o lago de fogo. Essas doutrinas do materialismo vêm do dragão, o anticristo. É por isso que as pessoas que estão vivendo em arrependimento, renúncia e santificação são as pessoas que estão sofrendo. Mas aqueles que vivem em pecado estão prosperando e são abençoados pelo dragão, pois beberam a seiva do dragão, preparando-os para o lago de fogo. Não deixe que a graça de Deus minta para você. Quando você vive em pecado e afirma estar sob a graça, você está se enganando,
pois você perecerá. Homens de Deus do anticristo estão em fornicação e comportamento perverso, pois são abençoados. Mas eles separaram muitas famílias por causa da fornicação. Eu vi crianças se rebelando contra seus pais e o dragão as encorajava dizendo: agora vocês serão amaldiçoados. Oponham-se aos seus pastores e vocês não serão amaldiçoados. Vi pessoas criticando seus pastores por causa do dragão. Então o Senhor me disse: olhe para o céu. Quando olhei, ouvi uma voz dizendo: tenha cuidado, meu povo. O mal certamente está chegando, mas tenha cuidado. Não quero divórcios. Não quero o mal. Não quero rebelião e fornicação. As pessoas estão vindo à igreja hoje em dia, mas não conhecem o caminho do Senhor. O anticristo endureceu o coração de muitos. Eles não respeitam a palavra de Deus, a oração, a autoridade e o lugar santo. Eles estão endurecidos porque toda a terra bebeu do anticristo. Vi que o dragão espacial estava feliz e os encorajava a continuar pecando. Continuação às câmaras dos fornicadores. Irmãos e irmãs, a misericórdia do Senhor está abundantemente na terra, mas todos enfrentarão a justiça e a santidade de Deus na vida após a morte. Fomos ensinados que Deus é somente amor, mas o Senhor também é um Deus de justiça e santidade. Quando você lê a Bíblia corretamente, verá que nem todos os pregadores estão pregando a verdade. Você está aceitando o evangelho do dinheiro, luxo e tesouros mundanos que o levarão ao lugar da perdição. A Bíblia diz que o Senhor enviará o espírito da mentira para que eles creiam em mentiras. 2 Tessalonicenses 2:11 Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. 1 Reis 22:22 E o Senhor disse-lhe: com que? E ele disse: eu sairei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu persuadirás, e também prevalecerás, saia e faz assim. Assim, as pessoas acreditam no chamado evangelho da prosperidade, glória e sucesso. Elas acham que vão para o céu com o evangelho mundano. No entanto, 85% das pessoas no inferno não têm entendimento do tipo de pecados e ofensas que as levaram àquele lugar. Eu disse no começo que visitei as 351 câmaras do inferno durante 351 dias. Isso foi no contexto do chamado de Deus e da unção do Senhor Jesus. Na verdade, foi o Senhor Jesus que veio à minha casa para me levar para visitar as 351 câmaras do inferno. Não apenas o inferno, mas também o reino do paraíso. O reino do tribunal do Senhor. O mundo de Satanás. O mundo da oração, realização e bênção. Essas são as experiências que tive com Deus. Eu disse da última vez que visitei as câmaras daqueles que foram condenados por imoralidade sexual. A Bíblia diz em Coríntios 6:18 Fujam da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 19 Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus. E não sois de vós mesmos. Amados, falei sobre aqueles que tinham sexo em seus pensamentos, sonhos e olhos. Eles foram manchados e não puderam entrar no reino de Deus. Não estou dando este testemunho para assustar as pessoas, mas para edificar o povo de Deus, para que aqueles que estão desviados voltem ao caminho do Senhor. Quando estávamos saindo do lugar daqueles que faziam sexo em sonhos, pensamentos e olhos, subimos mais alto acima do vale e cruzamos a fronteira para outra região do inferno. Quando descemos, estávamos acima do rio de chamas onde as pessoas gritavam enquanto eram queimadas no fogo. Irmão e irmã, o inferno é um reino vulcânico onde não há vento nem água como em nosso mundo. Eu vi que não havia sol no inferno, mas escuridão espessa na atmosfera. Enquanto nos movíamos, vi almas condenadas sendo atormentadas por fogo e demônios. Eu disse ao Senhor: porque os homens estão queimando no fogo, mas os demônios não estão queimando. O Senhor disse: a hora deles ainda não chegou, mas o tempo do castigo deles está chegando. Quando chegamos ao pico da montanha, pensei que veria uma terra plana, mas vimos outro vale muito profundo, cheio de um rio de lava ardente e gritos de dor surgiam do vale. O Senhor disse: este vale é o vale daqueles que tiveram relações sexuais fora do casamento. É o vale dos fornicadores. Desçam e vejam o tormento deles. Irmão, quando descíamos neste vale, o fogo era intenso e as almas eram queimadas em temperaturas altíssimas e gritando. O tormento era intenso e insuportável. Em vista desses horrores, eu estava chorando. Eu disse: Senhor, não posso suportar esse horror. Por favor, devolva minha alma à superfície. Prometo contar ao mundo sobre esse lugar. O Senhor disse:
Isto é para o seu interesse. Você tem que avisar o mundo que o inferno é real. Quando chegamos ao chão deste vale, vi um rio de lava que estava espirrando como uma onda do oceano e batendo nas pedras. Neste ponto, eu podia ouvir gritos intensos das almas perdidas, mas não conseguia vê-las. Então entramos no rio de lava e descemos profundamente abaixo da lava. Imediatamente comecei a ver um poço de fogo. No primeiro poço, vi uma senhora que tinha as mãos amarradas atrás das costas. E suas pernas estavam abertas. Vi que ela estava sendo atormentada por 6 ratos enormes que estavam devorando suas partes genitais. Todo o seu corpo foi queimado no fogo, mas sua parte íntima não estava queimando, pois foi devorada por esses ratos enormes. Quando a senhora viu o Senhor, ela implorou por ajuda. Ela disse: Senhor, tenha piedade da minha alma, tenha misericórdia. Agora eu acredito em ti. Eu te aceito em minha vida e desisto dos meus pecados. Eu quero voltar ao caminho certo e andar em teu princípio. Eu era ignorante sobre este lugar. Eu pensava que o inferno não existia. Eu pensava que era só conversa, mas agora eu acredito. Senhor, dá-me um minuto para retornar à terra e dizer às pessoas do mundo que o inferno existe. Dá-me apenas a 30 segundos. Quando eu retornar à terra, eu me arrependerei e guardarei a tua palavra e temerei a ti. Eu serei fiel e obediente. Quando olhei para o Senhor, vi que ele estava chorando e eu também estava chorando. O Senhor disse à senhora: Minha filha, você teve tantas oportunidades de se arrepender na terra, mas se recusou a fazê-lo. Como pode dizer que se arrependerá em 30 segundos? Você teve uma vida inteira de oportunidades que desperdiçou. Você sabia que minha palavra era contra atos sexuais ilícitos, mas você continuou a fazer sexo fora do casamento. É tarde demais, pois seu julgamento foi pronunciado. Está escrito que o fornicador tem sua porção na punição eterna. Esta é a sua herança, pois não posso mais fazer nada por você. Apocalipse 21:8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O Senhor disse: É tarde demais. A mulher continuou implorando ao Senhor. Ela disse: Senhor, tenha misericórdia. Conceda-me favor, por favor. O Senhor disse: Neste estágio, não há nada que eu possa fazer. Então a mulher ficou em silêncio observando o Senhor, pois sabia que não deixaria aquele lugar horrendo. E ela pediu ao Senhor para remover aqueles ratos enormes que estavam devorando sua parte íntima. Mas o Senhor disse: Minha filha, eu te amo, mas não posso fazer nada. É tarde demais. Ela disse ao Senhor: Se você realmente me amasse, você me teria salvado deste lugar. O Senhor, que estava em lágrimas, voltou sua atenção para mim e olhou-me nos olhos e disse: Aston, não espere até que seja tarde demais. Vá dizer aos habitantes do mundo que eles não devem esperar até que seja tarde demais. As coisas não devem chegar a esse nível. Você vai dizer às pessoas do mundo que desprezam meus servos, avisando-os. O tempo é curto e o julgamento está próximo. Cada homem será responsabilizado por seus atos. O Senhor estava falando comigo e a senhora também estava ouvindo seu aviso silenciosamente. Então ela começou a implorar ao Senhor novamente para ter misericórdia dela. Eu vi que o Senhor tinha derramado muitas lágrimas pela senhora e a vestimenta do Senhor estava molhada por causa das lágrimas. Ele estava derramando muitas lágrimas pela senhora. Enquanto o Senhor olhava para a senhora, ele me disse: Veja, esta senhora perdeu a virgindade aos 14 anos. Ela não era uma prostituta, mas sempre que ela estava envolvida com um homem por 6 meses ou 2 anos, eles estavam tendo relações sexuais como pessoas casadas. Um dia ela adoeceu e teve uma dor de cabeça que a levou à morte. As pessoas têm que manter o princípio de Deus para a sexualidade e a palavra contra a atividade sexual fora do casamento. Finalmente deixamos essa mulher. Quando chegamos ao poço seguinte, vi um homem que estava subindo em seu poço. Ele estava dizendo: Preciso deixar esse poço. Não aguento mais. Eu vi que o poço tinha uns a 30 metros e sua dor era intensa por dentro. E ele queria sair dali. Ele estava subindo para sair e quando chegou ao topo do poço, eu vi um demônio aparecendo e esse demônio pisou nele. Como resultado, ele caiu. Eu fiquei dolorido ao ver como ele caiu em uma altitude de 30 metros. E o demônio desceu lá e começou a pisoteá-lo. Seus ossos estavam quebrados, mas ele não estava morrendo. Ele estava chorando e dizendo: Isso é insuportável. Não aguento mais. Quero morrer.
O que eu fiz para sofrer isso? Quero morrer. Eu disse: Senhor, o que ele fez para merecer essa tortura? O Senhor disse: Este homem não era uma prostituta, pois ele só dormiu com uma mulher durante toda a sua vida, que era sua esposa, mas ele teve relações sexuais com sua esposa durante o noivado antes do casamento. Eles estavam vivendo como pessoas casadas e depois de muitos anos eles se casaram e tiveram filhos. E eles viveram em casamento por 40 anos. E quando ele morreu, ele caiu aqui. Eu disse: Senhor, é verdade que eles fizeram sexo antes do casamento. Mas eles se casaram e ele foi fiel à mesma mulher. O Senhor disse: O casamento não apaga o pecado, mas o meu sangue o faz. Eu disse: Senhor, ele foi fiel no casamento e eles já estavam casados, apesar do sexo no período de noivado. Eu era como um advogado defendendo esse homem diante do Senhor. Jesus disse: Meu filho, o casamento não remove os pecados que eles cometeram no noivado. Eles falharam em confessar e pedir perdão por esses pecados antes do casamento. É por isso que ele está aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Amados, precisamos aprender a confessar e nos afastar. Não é porque estou testificando que sou digno de entrar no reino dos céus. Todos nós temos que nos humilhar. Testificar é apenas a graça que recebi, mas precisamos lutar e batalhar para salvar nossas almas. Quando confessamos nossos pecados, precisamos ter certeza de que estamos nos afastando desses pecados. Precisamos voltar ao caminho do Senhor, abandonando o antigo caminho. Estávamos nessa câmara de pecado sexual. Quando fomos para o próximo poço, vi um demônio estuprando uma mulher. Esse demônio estava apodrecendo e havia vermes por todo o corpo dele. E quando ele estava estuprando essa mulher, todos os vermes em seu corpo estavam caindo cobrindo a mulher. Eu disse: Senhor, o que a senhora fez para sofrer tanto tormento? O Senhor disse: a senhora era apegada à atividade sexual. Era como um jogo para ela. Ela não tinha limites. Ela dormia com homens sem reservas e esse é o seu tormento. Quando fomos para o próximo poço, vi um homem que era esquelético. Ele estava dentro de óleo quente fervendo e queimando-o. No entanto, sua parte genital ainda era carne desproporcional. Vi que um demônio introduziu um gancho em sua genitália que era volumosa. Isso foi horror. Eu disse: Senhor, o que esse homem fez para ser atormentado dessa maneira? O Senhor disse: um dia ele estava em casa descansando. Sua irmã mais nova recebeu a visita de sua amiga, mas ela estava fora. Como a irmã deste homem estava fora, ele aproveitou a oportunidade para fazer avanços na amiga de sua irmã. Esta última disse a ele: sou amiga de sua irmã e nos tornamos como uma família. Não posso aceitar esse comportamento. Isso não está certo e não vai funcionar. Quando a jovem recusou este homem, o homem ficou envergonhado, mas não estava disposto a desistir. O homem disse à jovem: está tudo bem, vamos esquecer isso e vamos considerar que nunca aconteceu. Mas há algo para beber. Deixe-me oferecer-lhe um pouco de suco. No entanto, a jovem começou a se sentir insegura e insistiu que tinha que ir embora, mas este homem continuou a insistir em oferecer-lhe algo para beber. No final, a jovem aceitou esperar por causa da insistência do homem. Este homem entrou em seu quarto e se despiu e saiu de seu quarto nu diante da jovem. Ele pediu para ela dormir com ele, mas a jovem se recusou a dormir com ele. O homem agarrou a jovem para forçá-la. E enquanto eles estavam lutando, felizmente para a moça, houve uma batida na porta. Na verdade, era o pai desse homem que estava batendo na porta. Rapidamente o homem voltou para seu quarto e se vestiu. E ele nunca tinha dormido com a moça. No entanto, ele falhou em confessar a exposição de sua nudez e órgão genital para a moça. Assim, seu órgão masculino está sendo torturado no inferno. Irmão, o membro do nosso corpo que nos leva para o inferno será atormentado. Desde que este homem expôs seu órgão masculino para a jovem mulher, seu órgão masculino estava sendo puxado com um gancho por um demônio. E esse era seu tormento. E eu vi que sua parte íntima estava apodrecendo e foi puxada com um gancho. Depois fomos para um lugar onde havia mulheres que sofreram estupros na vida. Eu disse: essas mulheres foram estupradas em suas vidas. Elas são as que sofreram estupro e o abuso. Porque elas deveriam estar aqui. O Senhor disse: vamos seguir em frente e ver. Conforme avançávamos, vi uma mulher deitada no chão. Suas pernas estavam abertas e baratas estavam saindo de sua parte íntima.
e seu peito estava cortado e vermes estavam saindo. Ela estava dizendo: eu não fiz nada para estar aqui. Eu não mereço isso. Perguntei: o que ela fez? O senhor disse: ela foi estuprada por soldados no leste do Congo devastado pela guerra. Quando esses soldados terminaram de estuprá-la, eles cortaram sua barriga com facões e ela morreu. O senhor disse: se ela fosse minha serva e minha filha, ela não teria caído neste lugar. É porque ela morreu em pecado que ela caiu aqui. Então continuamos a nos mover neste lugar de punição do pecado sexual. Então eu vi um buraco e daquele buraco, havia gritos de tormento. E quando chegamos lá, vi pessoas de pé e tremendo. Quando olhei para essas pessoas, vi que elas estavam cobertas por todo o corpo com baratas. Seus corpos estavam completamente cobertos com essas baratas e elas estavam tremendo. O Senhor disse: essas pessoas que vocês veem aqui se desonraram fazendo sexo em bares, em túneis, em carros e em lugares públicos. Como se desonraram em lugares públicos, estão sendo desonradas aqui neste salão escuro. Esta foi minha visita ao Vale dos Fornicadores. 1 Coríntios 7:2 Contudo, por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher, e cada mulher tem a seu próprio marido. 1 Coríntios 5:1 Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, tal como alguém que vive com a mulher de seu pai. Efésios 5:3 Mas a prostituição, e toda a impureza, ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. 1 Coríntios 6:13 Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como os outros. Ora, o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Tessalonicenses 4:3 Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ezequiel 16:26 Também te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos, grandes de carne, e aumentaste as tuas prostituições, para me provocares a ira. Mateus 19:9 Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e quem casar com a repudiada, comete adultério. 1 Coríntios 10:8 E não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Gálatas 5:19 Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, adultério, prostituição, impureza, lascívia, Judas 1:7 Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo se prostituído como estes, e ido após outra carne, já antes deram exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Apocalipse 2:14 Mas tenho contra ti algumas coisas, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. 1 Coríntios 5:11 Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem sequer comais. Apocalipse 9:21 E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Mateus 5:32 Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Apocalipse 2:21 E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e ela não se arrependeu. Neste lugar, vi uma celebridade mundial que vivia na prostituição. E vi pessoas de todas as raças e nacionalidades. As câmaras dos pecados sexuais, espectadores de pornografia, papas imoralizados, pastores, políticos, ibis, bem-vindo, amado. Eu estava visitando a câmara do pecado sexual onde havia muitos departamentos. Prostitutas no inferno. Então nos mudamos para um lugar que parecia uma cama de concreto de fogo, onde demônios estavam jogando pessoas. Era como uma cama de fogo onde as pessoas estavam queimando, pois estavam na prostituição em suas vidas. Elas são colocadas nesta cama de concreto de fogo porque costumavam deitar na cama da prostituição. Este era o tormento delas. Elas deitavam nesta cama de concreto de fogo. Enquanto estávamos lá, ouvi uma jovem dizendo: Senhor, minha mãe e meu pai eram pastores, por favor, tire-me daqui. Imediatamente nos movemos em direção à senhora. E o Senhor lhe perguntou: Minha filha, este lugar é realmente a porção que você escolheu em vez de mim?
Ela respondeu: Senhor, eu queria ter ouvido meus pais. Meu pai e minha mãe conversaram comigo e me alertaram sobre o inferno. Eu ouvia sobre isso dos meus pais o tempo todo. Eu não era ignorante sobre isso. Mas eu não esperava que esse lugar fosse tão horrível. Eu falhei em ouvir meus pais quando eles me alertaram. Eu fui influenciada por minha amiga na universidade e nós costumávamos sair para nos prostituir e dormir com homens. Nós dormíamos com nosso professor na universidade para tirar notas e passar. Íamos a bares e casas noturnas para dormir com homens por dinheiro. Por meio da prostituição, eu desonrei meus pais que eram respeitados em nossa cidade. Era uma vergonha. Eles costumavam me dizer: filha, com seu estilo de vida de pecado que você leva na universidade, se você continuar a endurecer seu coração recusando-se a se arrepender, você está correndo um grande perigo, pois há um lugar chamado inferno ou lugar de tormento. Mas eu ignorei o aviso deles. Eu não conseguia entender a gravidade deste lugar e continuei com meu estilo de vida de prostituição. Um dia eu saí para bares e casas noturnas com um homem para me divertir. Foi quando estávamos voltando para a universidade que sofremos um acidente e eu caí aqui. O Senhor olhou para esta senhora e chorou. O Senhor disse: minha filha, você teve tempo e oportunidade de se arrepender na terra. Mas porque você desperdiçou sua vida e oportunidade. Agora, olhe para onde você caiu. É tarde demais. Neste lugar, vi uma celebridade mundial que vivia na prostituição. E vi pessoas de todas as raças e nacionalidades. Papas e pastores moral no inferno. Eu vi muitos papas de tempos antigos neste lugar e fiquei atordoado. Eles foram lançados nesta cama de fogo e estavam em tormento. Eu disse: Senhor, os papas estão sendo atormentados neste lugar. O Senhor disse: eles têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. 2 Timóteo 3:5. O Senhor disse: esses padres são um bando de hipócritas. Muitos deles fingiram que não têm filhos, mas têm filhos e suas namoradas são irmãs de conventos. Eles disseram a si mesmos e às irmãs dos conventos: se dormirmos com irmãs dos conventos, não é um problema, pois somos santas e elas também são santas. Entre nós, os papas que vi aqui eram de um século atrás, antes de eu nascer. Todos eles dormiam com irmãs de conventos e tinham filhos, pois consideravam que as irmãs eram santas como eles. Eles fingiam viver em santidade, mas dormiam com irmãs. Eles davam dinheiro às irmãs e tinham filhos com elas. Isso era prostituição. Neste lugar eu vi pastores e esses pastores foram severamente torturados. Demônios colocavam algo que parecia uma Bíblia em seus peitos. Não era uma Bíblia de verdade, mas uma Bíblia de metal aquecida em altas temperaturas que eles pressionavam em seus peitos. Demônios diziam a esses líderes que vinham aqui por causa da imoralidade: vocês conheciam muito bem a Bíblia. Mostrem-nos seu conhecimento. Este leito de concreto de fogo era um leito de prostituição. Eu não conseguia ver seu começo e seu fim e havia inúmeras almas que estavam presas neste leito de concreto de fogo. Nós finalmente voamos sobre o leito de concreto de fogo. Então eu vi um rio de lava e abaixo do rio de lava, eu vi inúmeras almas que estavam presas e acorrentadas. Elas estavam lá embaixo, abaixo do rio de lava. Almas no inferno por pornografia acima do rio de fogo. Vi aparelhos de TV, celulares, tabletes e todo tipo de aparelhos eletrônicos. O Senhor disse: essas almas estavam apegadas a filmes pornográficos. Elas estavam assistindo pornografia em TVs, telefones, tabletes e todos esses dispositivos eletrônicos, que gritavam justiça acima do rio. Esses aparelhos os estavam condenando. Esses telefones que eles estavam usando podem ter quebrado, mas no inferno, eles gritarão justiça, pois foram eles que mancharam esses dispositivos. Eu vi TVs e telefones flutuando e clamando por justiça. Quanto mais esses aparelhos clamavam por justiça, mais essas enormes correntes prendiam essas almas que estavam represadas. Eu vi que essas correntes estavam subindo mais alto para a superfície. O Senhor disse: essas correntes estavam subindo para a terra. Quando aqueles que assistem pornografia morrem em seus pecados, essa corrente os amarraria no pescoço, puxando-os para baixo do mar de lava. Irmão, sempre sinto dor quando as pessoas em funerais dizem aos seus entes queridos falecidos: descanse em paz, pois muitos não estão indo para o lugar de paz e descanso. Quando o homem rico morreu, a Bíblia diz que sua alma foi para o lugar de tormento e a maioria dos mortos está indo para o lugar de tormento, mas as pessoas continuam dizendo: que sua alma descanse em paz. Eu vi pessoas confessando e exigindo misericórdia no lugar do tormento, mas era tarde demais para elas.
Eram milhões de almas na lava e acorrentadas por causa da pornografia. Elas estavam presas nas profundezas da lava. Elas não conseguiam nem flutuar acima do mar. Eles estavam lá no fundo e nós descemos. Eu vi que essas correntes eram maiores que os humanos. Essas correntes os estavam sufocando fortemente. Almas no inferno por se entregarem à imoralidade entre si um com o outro com o outro. Eu vi um lugar que era um poço enorme e dentro daquele poço havia pessoas e elas estavam nas chamas. Elas estavam meio tontas, correndo em todas as direções, buscando escapar do fogo e elas estavam chorando. Eu vi que essas pessoas estavam segurando suas partes íntimas. Na verdade, eu vi que cobras estavam saindo de suas partes íntimas. Essas cobras estavam se movendo por todo o corpo, entrando em seus olhos, movendo-se para a barriga e saindo em sua parte sexual. Eu vi todos os tipos de demônios acima do poço e eles estavam zombando e rindo dessas almas perdidas. Jesus disse: estas são mulheres e homens que se acoitaram com mulheres. Os que estavam em sodomia e seus dedos e órgãos sexuais foram substituídos por cobras. Entre essas pessoas, vi um político nacional. Esse político estava entrando em um relacionamento com os que estavam trabalhando em seu gabinete. Para trabalhar em seu departamento governamental, eles devem aceitar dormir com ele. Vi que seu órgão genital se transformou em uma cobra que o estava mordendo. Eu vi outro político que foi morto pelo presidente. Ele era um oponente e foi enforcado e executado porque se opôs ao regime ditatorial do falecido presidente Mobutu, mas ele também fazia o mesmo quando morreu naquela execução política. Para minha surpresa, irmão, vi o próprio ex-presidente Mobutu neste lugar dos sodomitas. Nosso falecido presidente Mobutu era um homem que se comportava como um rei no país. Este homem causou caos no país. Ele gostava de glória e autoridade porque pensava que era um deus. Vi que o ex-presidente era atormentado por homens que estavam aqui. Esses homens lhe disseram: você é quem nos trouxe aqui e estamos perdidos por sua causa. Vi que esses homens estavam mordendo o falecido presidente na parte genital, acusando-o de ser a causa do tormento deles. Eu disse: Senhor, até o nosso presidente está neste lugar dos que fizeram contrário à natureza. O Senhor disse: esse era o estilo de vida que ele escolheu quando estava na terra. Ele estava dormindo com mulheres e homens. Todos os homens com quem ele dormiu estão aqui. Eles estavam reunidos diante dele e o acusavam e mordiam suas partes íntimas. Eu vi que no inferno era o que se chama de lugar de entretenimento. Irmão, se você tivesse matado um homem e feito uma mulher cair no inferno, você será levado ao lugar de entretenimento para que as pessoas que você trouxe para o inferno possam torturá-lo. Qualquer um que veio para o inferno por sua causa irá torturá-lo no inferno porque você é a razão pela qual ele caiu no inferno. Almas condenadas no inferno por tirarem seus filhos. Então saímos do lugar enquanto nos movíamos. Vi um enorme fosso com inúmeros bebês. Eles choravam e diziam: mamãe, por que você parou minha vida? Por que você não me deixou viver? Ó Senhor, que a justiça seja feita. Eu vi que não havia fogo aqui. Fiquei chocado ao ver tantos bebês no inferno. Isso é realmente horrendo. O Senhor disse: estas são crianças abortadas. Quando seus pais morrerem, elas receberão sua justiça. Eu disse: Senhor, mas há países que autorizam aborto. O Senhor disse: o diabo sabe que não seria fácil convencer a maioria a aceitar o aborto. É por isso que ele entrou no sistema político para torná-lo uma lei e eles legalizaram o pecado que supostamente leva as pessoas ao inferno. Então vi uma mulher que estava queimando no fogo. Ela disse: Senhor, tenha misericórdia. Tire-me daqui. Ela disse a Jesus: meu marido estava trabalhando em um bom lugar. Então ele perdeu o emprego e começamos a sofrer na pobreza. Um dia ele me disse: querida, já que estamos com dificuldades financeiras, não devemos ter mais filhos. Temos que evitar uma gravidez indesejada, pois não conseguiremos financiar os estudos deles. Pouco depois dessa decisão, engravidei por acidente e ele ficou bravo. Ele me forçou a parar a gravidez. Eu continuei a tirar e tudo correu bem. No entanto, muitos meses depois, engravidei novamente pela segunda vez e tirei. Foi quando engravidei pela quarta vez que eu me meti em problemas e morri durante o processo de aborto. Morri por causa da decisão dele. Ele me forçou. Ele ficou no mundo com as crianças, mas eu estou morta e estou sofrendo por causa da decisão dele. O Senhor disse: ninguém é responsável pelas ações de outra pessoa. O Senhor disse: quem são esses bebês que estão atormentando vocês? Ela disse: estes são os 4 bebês que tirei no mundo. Os verdadeiros bebês tirados vão para o céu para estar com Jesus.
Os bebês no inferno são projeções da consciência condenada a atormentar tais mulheres eternamente por cometerem esses abortos. O tormento dos usuários de métodos de se preservar. Eu vi que todas essas mulheres que tiraram, seus úteros estavam apodrecendo. Quando eu estava observando-as, vi acima de nós um enorme preservativo com esperma que estava podre e se tornou ácido. E dentro desses preservativos havia homens que estavam usando preservativos para evitar gravidezes. Eles estavam matando crianças por causa dos preservativos e elas foram queimadas por esse ácido dentro dos preservativos que gritavam justiça. Então eu vi um homem dentro desse preservativo. Ele tinha combinado com a esposa deixar um espaço de 2 anos entre os filhos e ele estava usando preservativos para evitar uma gravidez indesejada. Ele caiu no inferno porque desperdiçou seu esperma usando preservativos, já que ele não sabia como calcular o período menstrual a tempo. Esta câmara do inferno era enorme e havia aqueles que faziam sexo antes do casamento, aqueles que faziam sexo em seus sonhos, aqueles que faziam sexo em suas mentes e pensamentos, aqueles que faziam sexo com seus olhos e aqueles que estavam na prostituição. Havia aqueles que abortavam. Eu vi aqueles que caíram nesta câmara porque estavam usando preservativos para evitar a gravidez. Então o Senhor disse: já está quase amanhecendo na terra. Temos que deixar esta câmara. Quando estávamos saindo desta câmara de pecados sexuais, vi um homem que foi arrastado para dentro desta câmara por demônios. Ele continuou dizendo: solte-me. Deixe-me em paz. Eu vi que seu órgão genital era desproporcional e estava apodrecendo e havia vermes saindo. Eu disse: Senhor, o que há de errado com esse homem? O Senhor disse: ele tem o hábito de introduzir o dedo no órgão genital das meninas e esta é a sua punição. Então saímos da câmara do pecado sexual e quando acordei, vi que eram 7 da manhã.